Oi gente, tudo bem? Aqui é a Luanda Viu, que eu sou produtora cultural aqui de Floripa. Agradeço muito o convite da Big Band para poder compartilhar com vocês algumas coisas que eu acho importantes sobre a produção. E eu espero que esses 10 itens que eu separei ajude vocês ao longo da trajetória de vocês e ajude vocês também a se apropriar do trabalho de vocês e das ferramentas de produção que vocês têm disponíveis, né? A primeira coisa que eu elenquei, que eu acho que é a mais importante de todas, é a questão da organização, né? O ponto de partida de tudo. Ter um e-mail específico do trabalho, um drive organizado e compartilhado com todos os gestores do projeto facilita muito. Agora, em tempos de pandemia, mais do que nunca, a gente vê como ter as coisas online organizadas ajuda na gestão dos projetos, né? Então, item 1, organização. Item 2, a questão de pesquisa dos similares. Dá uma olhadinha nas bandas que são parecidas com a sua, nos trabalhos que você tem como referência, tanto os locais quanto os de fora, para entender o que já foi feito antes, como que essa galera lança, eles lançam EP, eles lançam CD, eles lançam single, eles lançam disco, eles lançam revista, o que que essa galera faz, né? Como que eles se comunicam nas redes sociais. Então tenta sempre tá fazendo uma listinha ali do que tem de trabalho que é similar ao seu. Item 2, nessa linha de pesquisa, além de pesquisar quem faz um trabalho parecido com o seu e pessoas que te inspiram, você também tem que pesquisar um pouquinho sobre o público deles. E sobre o público que seria o seu público, né? Criar essa identidade. Ali quando a gente faz direcionamento no Facebook, nas redes sociais, a gente consegue criar uma personagem, né? Criar uma persona para você fazer um perfil e direcionar o seu material para ele. Então é importante você saber a faixa etária. Hoje em dia também, com a questão da distribuição digital, você consegue abrir ali as redes sociais e saber qual o público que te segue, qual a faixa etária, qual a idade, qual o gênero, e ir criando materiais de acordo com essa galera, que tipo de material eles consomem, por exemplo, né? Para não estar falando sozinho, é importante estar fazendo essa troca também nas redes sociais pra gente só não jogar material e sim entender o que a galera curte também do que a gente está produzindo, né? Sem perder as características do trabalho, obviamente, mas entendendo de uma forma um pouquinho mais ampla também o que a galera gosta de consumir, uma troca. A questão 4 que eu separei para vocês é a questão de ter sempre um release atualizado, tanto nas suas redes sociais quanto nas plataformas de streaming. Mantenha sempre uma foto atualizada, um release atualizado, para que as pessoas que cheguem ali tenham esse material e para que você possa usar para outros projetos. Não cada vez que alguém te pedir um material você vai ter que sair correndo para fazer. Então já deixa salvo lá nas suas pastinhas no Drive um release bonito, atualizado para você poder utilizar. Item 5. Faça um mapa de palco simples, claro, bem organizado e bem atualizado. Não adianta chegar no dia do show e querer inventar muita coisa se você não solicitou antes esse material, né? Se você nem sabe o que você usa no palco. Às vezes a galera tá acostumada a ensaiar, inclusive de frente um pro outro, sem ter um formato, né? Uma formação que você vai pro palco. Então a gente às vezes ensaia sem pensar no público, né? A gente às vezes ensaia virado de costas pro outro, de lado, a gente encontra formas que são mais orgânicas, mas é importante a gente se preparar pro palco também e pensar que esse mapa de palco pode ser pensado com antecedência para que você garanta mais tranquilidade no dia do show e também que o seu trabalho seja mais respeitado pelas pessoas que pegam aquele mapa, né? Então, quanto melhor o material que você envia, mais respeito as pessoas também vão ter pelo seu trabalho, porque veem que você sabe do que você está falando, né? Número 6, questão de redes sociais. Eu falei um pouquinho sobre o release, né? Eu acho que é importante estar sempre com as redes sociais atualizadas. Às vezes a gente acha que só porque a gente usa uma rede, não quer dizer que os outros não utilizem, né? Então tenha sempre uma foto bacana. Dizem que as fotos de pessoas, por exemplo, vão melhor nas fotos de perfil, chamam mais atenção do que ícones, símbolos, né? As pessoas ainda gostam de ver pessoas dentro desse universo, então eu acho que isso é uma dica válida também. Se você não usa, se você não atualiza, a rede está lá parada, mais vale você cancelar, você bloquear, você fechar aquela conta, do que você deixar lá um material que não está atualizado. Porque quando as pessoas forem procurar, os festivais, os contratantes, o público, a sua família for procurar,
não vai ter uma informação atualizada lá. Então, se não usa, cancela aquela conta e tenta abrir um pouco a cabeça, porque às vezes tem ferramentas que a gente não usa, mas que as pessoas usam. Os stories do WhatsApp, por exemplo, é uma ferramenta muito utilizada e que eu, pessoalmente, utilizo pouco na minha vida pessoal, né? Eu acabo acessando pouco. Mas eu fiz alguns testes, compartilhei coisas no WhatsApp, nos stories do WhatsApp, e eu vi que funciona realmente. Então, não é porque às vezes a gente não usa muito aquela ferramenta que ela não é mais utilizada, né? Então é importante a gente entender dentro desse processo a diferença dos pacotes de dados também. Nem todo mundo tem pacotes de dados que você pode ficar vendo imagens infinitas, né? Então algumas ferramentas como o WhatsApp acabam garantindo mais acesso à internet, à informação de pessoas que não conseguem ter um pacote de dados tão elaborado. Item 7. Planejamento, antecedência e calendário. Não adianta você querer lançar uma música faltando um mês. Um mês é o tempo que você precisa para subir ela nas plataformas digitais e distribuidoras. Qualquer trabalho e lançamento, você começa com no mínimo 3 meses de antecedência. Então organiza, faz uma tabela, faz um planejamento e garante que toda a equipe, que todo mundo envolvido está ciente e tem acesso a esse planejamento também. Número 8, participe dos eventos, das feiras, dos festivais, do que acontece na sua cena, né? No que acontece na sua cidade, no que acontece de festivais e de evento. Esteja a par, esteja atualizado, faça parte, compartilhe, fomente isso também, né? Item 9, faz parte um pouquinho ali do item 7, a questão do planejamento, mas eu acho que é um item que vale a pena a gente falar, porque muita gente me pergunta e eu repito muito, que é a questão dos lançamentos em dezembro. Por que proibido lançar em dezembro, né? E na verdade não é proibido lançar em dezembro, você pode lançar quando você achar melhor, mas a gente sempre diz para evitar lançamentos nas últimas semanas de dezembro, porque ele provavelmente não vai mais entrar para a lista de lançamento daquele ano. Os blogs, páginas como o Riferama, por exemplo, acabam fazendo essa lista até o começo ali de dezembro, primeira semana de dezembro, é quando os críticos, a galera que tá ligada no som, fica olhando, pegando essas listas. Riferama, eu tenho mais discos que amigos. A maioria dessa galera faz essas listas até começo de dezembro. Então, se não for muito importante lançar a sua música em dezembro, deixa pra ela lançar um pouquinho mais pra frente, ou antecipa esse lançamento aí, pensa esse calendário, esse planejamento, para evitar esses últimos dias de dezembro, se não for algo muito específico. Afinal de contas, sua música já vai nascer velha. Para o próximo ano, ela já vai ser vista como uma música do ano passado. É doido, mas é real. E o último item 10, que eu separei para vocês, é a questão da formalização, né? Da importância de você ter um registro de CNPJ, nem que seja um CNPJ MEI, de microempreendedor individual. Ele é simples, os valores são de 50 a 60 reais por mês, mas garantem que você tenha uma formalização. Então, com o CNPJ você vai poder emitir notas, vai poder ter um tempo de registro do seu trabalho, vai poder prestar serviços para universidades e outras fundações também que pedem o CNPJ, o registro certinho, conta, às vezes de CNPJ, né? Então tem que entender aí quais são os seus contratantes e que tipo de contrato eles fazem, mas é muito bom você estar amparado pela lei e você ter a formalização do seu trabalho também. Então, espero que ajude, são dicas simples, o que precisarem também eu estou sempre à disposição, agradeço muito, muito esse convite e espero que logo toda essa loucura passe e a gente possa voltar a se ver nos shows e festivais ao vivo. Obrigada, gente, como eu sempre digo, façamos. Até mais.